Olá de novo, eu queria hoje fazer com vocês uma pequena introdução ao mundo da arqueologia. Por quê? Por que a gente quer aprender um pouquinho sobre arqueologia? Pelo seguinte ponto. O Tanakh conta a grande história dos nossos avós, dos patriarcas, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel e Leá, conta a história deles. Agora, será que eles eram personagens reais? Será que eles realmente existiram? Ou talvez não, talvez são historinhas bonitinhas para as crianças, para os adultos, histórias com uma lição de moral, para a gente aprender sobre eles, mas não eram pessoas reais. Qual a diferença se eram reais ou não? Qual a diferença se o Tanakh é simplesmente um belo romance ou se são fatos históricos? A diferença é se a gente pode realmente viver igual a eles. Se eles são personagens criados, inventados, então eles vivem num mundo utópico, são pessoas perfeitas que atingiram níveis impossíveis, que o ser humano não consegue chegar lá. Mas se não, se Abraão viveu, se Sarah viveu, e todos eles viveram nesse mundo, são pessoas normais que atingiram níveis muito elevados, níveis de comportamento, de espiritualidade, de santidade. Então, se eles são reais, a gente pode chegar lá também. Nós podemos chegar a alcançar a ser pessoas como eles. Então, no Shurim, que a gente vai começar daqui para frente, logo depois do dilúvio, que a gente falou sobre ele bastante, a gente vai poder conseguir ver as coisas acontecendo na prática. A gente vai conseguir, talvez, encontrar fatos históricos, arqueológicos que lembrem dos nossos avós, dos nossos patriarcas. Então, antes de começar realmente, antes de começar a tratar, pegar cada historinha da Torá e tentar conectar ela com o que a gente encontra por aí, vamos fazer uma pequena introdução sobre o mundo da arqueologia. Então, vamos lá. Em que época nós estamos? Em que época os nossos patriarcas viveram? A história do mundo é dividida em diferentes idades, de acordo com o que eles usavam antigamente, de acordo com o tipo de produto que eles usavam para criar, para produzir utensílios, facas, pratos, tigelas, o que for. A gente tem a conhecida Idade da Pedra, depois a gente tem a Idade dos Metais, e assim por diante até a Idade Contemporânea. Os nossos avós, eles viveram em torno de 4.000 anos atrás, ou seja, isso coloca eles na idade dos metais. A idade dos metais é dividida ela também em três, entre cobre, bronze e ferro, dependendo do produto que eles usavam, dependendo do tipo de utensílios que eram usados na época. Os nossos avós, então, viveram 4.000 anos atrás, na idade do bronze. Agora, até 100 anos atrás, a verdade é que não se sabia muito sobre o que aconteceu por aqui na Mesopotâmia. Não conheciam muito sobre essa região de Eretz Israel, toda essa região aqui em torno de Israel não era muito conhecida. Se acreditava que o berço da civilização, onde tudo começou, foi no Egito Antigo. Algo que vai acontecer 400 anos depois do que a gente conta dos nossos patriarcas, mas acreditavam que lá no Egito, lá tudo começou. Toda essa história contada no Tanakh, dos descendentes de Noah, de Avraham Avinu, Yitzhak, tudo isso é historinha. Tudo isso não aconteceu de verdade. O mundo, a civilização, começou no Egito Antigo. Isso mudou há uns 70, 100 anos atrás, mais ou menos. Quando veio para cá, um arqueólogo francês chamado Paul Botta. Esse arqueólogo francês, ele estava procurando a cidade de Nínive. Uma das cidades contadas no Tanakh é a cidade de Nínive, que ela é a capital da Assíria. Ele estava procurando muito essa cidade, ele queria saber onde ela ficou, o que tinha lá. É a cidade famosa da história de Jonas, a história de Yoná, aquele que foi engolido pelo peixe. Ele vai até a cidade de Nínive. Esse arqueólogo francês estava procurando a cidade, queria saber aonde ela ficava exatamente, nessa região da Mesopotâmia. Ele estava andando, passeando, procurando, e até ele parou para bater papo com alguém, um beduíno que estava por lá. Ele perguntou para ele: olha, me diz uma coisa, você já ouviu dizer de pessoas que encontraram jarros antigos, coisas de antiguidade que eu poderia talvez procurar por lá? Ele falou: olha, eu moro num faro, eu moro numa aldeia por aqui, ali na região sempre o pessoal acha algumas coisinhas no chão, talvez lá se encontre alguma coisa. Bom, esse arqueólogo decidiu ouvir o que o beduíno falou, começou uma escavação ali em torno da aldeia. E ele encontrou lá, não a cidade de Nínive, mas o palácio do rei Sargão. Rei Sargão foi um dos grandes reis da Assíria, viveu mais ou menos no século 8 antes da Era Comum, em torno de 2.800 anos atrás, e ele encontrou lá o grande palácio do rei Sargão. Agora, esse rei Sargão, só interessante, uma curiosidade sobre o nome dele, Sargão significa o rei legítimo.
O irmão dele, que era o rei antes dele, morreu misteriosamente, e quando ele assumiu o poder, ele colocou para si mesmo o nome de rei Sargão, um rei legítimo, aparentemente tentando esconder o que aconteceu. De qualquer jeito, ele começa a escavação, ele acha esse grande palácio aqui nessa região, e quando encontram uma coisa dessas, outros arqueólogos começam a vir para cá e aos poucos começam a procurar, escavar em todos os cantos, e aí descobrem todas as grandes cidades do Tanakh. Todas as grandes cidades contadas do Tanakh que antecederam o Egito Antigo. Aí a história mudou. Aí começaram a entender que o Egito, que antes achavam que era o berço da civilização, não era exatamente. Tinha alguma coisa antes. Tinha uma região, essa região da Mesopotâmia, onde a gente se encontra perto do rio Eufrates, perto de Eretz Israel, Turquia, Iraque, toda essa região, ela é anterior ao Egito. E aí a gente entra na história dos nossos avós. Agora, digamos que você é um arqueólogo. Você está andando por aí, você começou a escavar o chão, procurar alguma coisa, você achou lá um jarro, você achou lá uma caneca. Como você vai saber de quando é isso? Como você vai saber se isso tem 100 anos, 500 anos ou 2000 anos? Como funciona a datação de acordo com a arqueologia? Para isso, os arqueólogos eles têm 4 formas de datar as coisas. Sei que é um pouquinho técnico, às vezes é um pouquinho chato, como funciona exatamente, mas vamos tentar conhecer essas 4 porque elas vão ser muito importantes para tudo que a gente for entender daqui para frente. Como eu sei que isso que eu encontrei aqui no chão não tem 2 anos, não tem 50 anos e sim tem 2000 anos? Então aqui a gente tem 4 formas de descobrir. A primeira delas é chamada de epigrafia. Epigrafia vem do grego, significa inscrição. Se eu tenho, às vezes, por exemplo, isso é mais comum em moedas. As moedas, mesmo as moedas de hoje em dia, se você der uma olhada na moeda, está escrito lá de qual país ela é, está escrito às vezes o nome do presidente, uma foto do presidente, alguma coisa que te fala um pouco sobre aquela época, sobre a época quando a moeda foi criada. Então, essa é a primeira forma. Às vezes se encontra uma moeda, se encontra algum utensílio que está escrito lá o nome de alguém, o nome do rei daquela época. Isso te ajuda a datar. Então, se não tiver alguma mudança muito fora do comum, você pode aceitar isso. Se, por exemplo, a gente encontrar uma moeda de ferro com o nome de um rei que era da época de cobre, que era 500 anos antes, aí você vai ter que começar a se perguntar, olha, na época daquele rei não usavam ferro, não combina. Mas se não tem nenhuma disparidade muito grande, é aceitável. Essa é a primeira forma. A segunda forma, a gente falou dela um pouquinho no passado, que é o carbono 14. O carbono 14 nos diz o seguinte: cada ser vivo, ele tem dentro dele, no corpo dele, uma quantidade específica de carbono 14. E com o tempo, com o passar do tempo, essa quantidade vai diminuindo. Depois que a pessoa morre, o animal morreu, essa quantidade vai diminuindo. Então, se a gente calcular o quanto diminuiu, a gente vai conseguir saber há quanto tempo isso existia. Não vamos entrar aqui nos números, mas ele vai descendo, essa quantidade vai descendo de uma forma exata, específica. A cada 5.730 anos, ele cai pela metade. Então, quando a gente fizer um cálculo simples, a quanto tem de carbono 14 nesse osso de um animal, por exemplo, a gente vai saber há quanto tempo esse animal está morto, há quanto tempo ele está lá. Terceira opção, essa é uma opção muito interessante, são as camadas do solo. A gente está acostumado a viver em cidades, certo? O chão é asfaltado, calçadas, uma vez por semana alguém passa para limpar, para varrer a rua, ou aqueles carros que passam com água limpando o chão. Mas imagina o que aconteceria numa cidade abandonada. Imagina que se largasse a cidade inteira e deixasse ela sem cuidado, sem proteger, sem fazer nada. Aos poucos, camadas de areia que vão vindo do deserto, vão vindo de vento, areia, poeira, iam começar a fazer camadas em cima da rua. Se você deixar a rua parada lá, sem cuidado, sem nada, por 15, 20, 50 anos, você provavelmente já não vai conseguir ver a rua mais. As camadas de solo nos ajudam a saber de que época é exatamente o que a gente encontrou. Então, se a gente encontra um pote de barro e em cima dele a gente vê que tem 15 metros de areia, dá para calcular mais ou menos quanto tempo leva para se formar essa altura de areia. E a gente pode saber mais ou menos há quanto tempo aquilo se encontra lá. Essa é a terceira forma de calcular mais ou menos a data. E a quarta e última forma é uma data um pouquinho mais refinada, uma técnica um pouco mais trabalhada, que chama seriação. Essa seriação foi criada por um arqueológico britânico chamado William Petre, que ele falou o seguinte: olha, cada época
tem a sua forma de construir, sua forma de produzir, seu estilo próprio. Então, se por exemplo, eu comecei a escavar aqui no chão, tá bom? Vamos imaginar. Comecei uma escavação em alguma região. Encontrei lá uma casa. E nessa casa eu encontro moedas, eu encontro também tigelas. Eu posso supor que essas moedas que eu encontrei do lado de um pote quebrado, eu posso supor que a mesma pessoa usou os dois, certo? A mesma pessoa viveu na mesma época. Se eu encontrar um pote com o mesmo tipo de produção, com o mesmo tipo de estilos, certo? Vocês procurarem um pouquinho pela internet, vocês vão ver, tem potes que às vezes tinham risquinhos em volta, detalhes específicos. Se eu encontrar o mesmo pote em outro lugar, eu posso supor que eles foram produzidos na mesma época. Então, se aquele é de 2000 anos atrás, esse também é de 2000 anos atrás. Então, essas são as 4 formas de calcular a data de alguma coisa. Epigrafia, inscrições, se está escrito de quando é, eu posso aceitar. Carbono 14, que vai diminuindo com o tempo. Camadas de solo, quanta areia tem em cima do que eu encontrei, eu posso calcular quanto tempo leva para isso acontecer. E a seriação é comparar. Se isso daqui está do lado de uma moeda de 2000 anos atrás, aquele que tem o mesmo estilo também é. Tá bom? Foi uma aula um pouco mais técnica, hoje foi uma pequena introdução ao mundo da arqueologia, mas a gente vai precisar saber isso, porque tudo que a gente encontrar daqui para frente, tudo que a gente encontrar e falar, olha, isso daqui é de 4000 anos atrás, da época de Avraham Avinu, da época de Yitzhak. Quem disse? Como eu cheguei nessa conclusão? Como eu posso achar um potinho quebrado no chão e falar isso tem 4000 anos? Como eu vou saber? Não tem data de validade lá para saber de que ano era. Então isso daqui vai nos ajudar a entender que tudo que for falado daqui para frente, ele é baseado em uma dessas 4 formas de calcular. Então convido vocês a entrar na história comigo, conhecer um pouco do mundo da arqueologia, na prática, nos avós, conhecer um pouco do real berço da civilização, a Mesopotâmia, a época dos nossos patriarcas. Até mais.